Aleluias, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 32, 33, 32, 33, e depois pulamos para o 48 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, glórias a Deus. Todos acharam, irmãos? Digam amém. Glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Você poderia glorificar o Senhor pela sua bendita palavra nessa noite. Podeis assentar-se, irmãos. Glória a Jesus, né? Graças a Deus. Deus, Ele não mudou, né? Deus, Ele permanece o mesmo Deus. O mesmo Deus que peleja pelo seu povo, o mesmo Deus que salva, que batiza com o Espírito Santo, o mesmo Deus que liberta, enfim, o nosso Deus, Ele não mudou. Olhamos, aleluias, para a sua criação, né? Para os firmamentos do universo. Olhamos para o sol ele é o mesmo, ele continua a brilhar, a fazer o mesmo calor. Olhamos, aleluias, para os montes, quando saímos do nosso lar, indo para o trabalho, ou vindo para a igreja, ainda contemplamos pela manhã, ele ainda continua o mesmo, ele não mudou, né? Olhamos para a lua, que nessa noite alumia a terra, ela continua a mesma. Olhamos para as estrelas, esta mesma, quando o Senhor, certa feita, Ele tirando ali, chamando Abraão para fora da sua tenda, e disse para ele: assim será a sua descendência. Essa mesma estrela foi aquela que Ele formou lá no passado. Enfim, Deus, Ele não muda. Verdadeiramente, irmãos, quem mudou e quem muda somos nós, né? Existem pessoas, querido, que muitas das vezes vai orar, vai falar com o seu Senhor, principalmente em um momento que está passando de grande aflição, de luta, e ainda tem a audácia de perguntar: Senhor, aonde tu estavas quando eu me encontrava naquela situação? Deus, irmãos, Ele continua no mesmo trono de glória. Oh, aleluia! Deus continua no mesmo lugar, da onde Ele está, Ele contempla os moradores da terra. Ele ordena, Ele cuida. Os olhos dele estão atentos para este planeta. Talvez nessa noite, querido, você esteja aí no teu lugar e muito preocupado com teu filho, ou com teu esposo, ou com a sua esposa, que
que está lá fora, né? Fora da igreja, e você muitas das vezes tem buscado, tem orado, tem clamado, ei, tem uma palavra de Deus para você, os olhos dele estão atentos a todas as coisas. A tua oração tem subido como cheiro suave, irmãos. No momento certo, Deus lhe dará vitória. E assim, irmãos, aleluias, Deus envia Samuel, né? A casa de Jessé, o belemita. Interessante, irmãos, que Samuel, ele vai com uma missão, né? De ali no meio dos filhos de Jessé, encontrar um daqueles meninos para ser rei em Israel. Interessante, irmãos, que Deus no passado, ele falava com o homem através do profeta. E quando o profeta ele entrava em uma cidade, irmãos, em uma aldeia, aleluias, o povo ficava meio atemoroso. Ele não sabia a palavra que o profeta vinha trazendo pela parte de Deus naquele lugar. Ele não sabia se a palavra era dura ou se era uma palavra branda. E a Bíblia diz que quando agora Samuel, ele coloca os pés naquela cidade, e ele vai entrando e passando até chegar à casa de Jessé, o povo começa a contemplar. O que este homem traz da parte de Deus? E a Bíblia diz, irmãos, que ele agora chega até Jessé e diz, olha, eu vim em paz. Eu vim em paz. E agora, irmãos, Samuel, ele vai de encontro a Jessé, e ele começa a perguntar ao próprio Deus, Senhor, aqui estão os filhos desse homem. Cada filho, irmãos, tinha uma estatura. Cada filho tinha uma espécie. Cada filho tinha um porte físico diferente. E aos olhos humanos, irmãos, é muito comum você chegar e ir direto àquele mais afeiçoado, aqueles mais fortes, né? Por quê? Porque o povo estava em guerra. Havia um gigante, um filisteu, que afrontava o povo de Israel. E ele então começa a consultar, Senhor, por acaso é este? Passam ali os 7 filhos de Jessé. Até que chega ao ponto que, passando todos eles, Samuel faz uma pergunta, já se foram todos? Não tem mais nenhum nesta casa? Isso quer dizer, eu vim enviado pelo próprio Deus. E aquele que ele escolheu para ser rei em Israel, ele vai ter que se apresentar. Oh, aleluia! Irmãos, vocês perceberam que o menor, muitas das vezes, ele é sempre escondido. O menor, muitas das vezes, ele está sempre lá na última fileira. Quem é militar aqui, eu tive a oportunidade, né, e a alegria, no ano de 1989, servir ali no batalhão de polícia do Exército e no dia 7 de setembro desfilar ali na Presidente Vargas, né? É um momento muito emocionante, viu, irmãos? Muito emocionante. E a fileira, ela é por estatura, né? Começa lá pelo mais alto. Os mais baixos, eles ficam lá atrás, na última fileira. E na família de Jessé era assim. Tudo para Davi era para depois. Tudo para Davi era o último. Olha, ele está lá apacentando os rebanhos e
Davi nem tomou banho ainda, rapaz. Como é que ele vai se apresentar aqui? Olha, o Senhor me enviou a esta casa, oh, aleluia, para ungir esse menor, e ele será rei em Israel. Não vamos nos assentar enquanto ele não chegar. Ei, muitas coisas estão acontecendo na tua vida, afronta, luta, mas o lugar ainda continua de pé. Sabe por quê? Porque você é o menor. Você é o menor. As coisas ainda não se desfaleceram, não desceu ao abismo, porque o menor ainda continua de pé, irmãos. Se lá no local onde você trabalha, aquele conflito, aquela luta, aquela perseguição, é por causa de você, menor. O negócio ainda não se acabou, é porque você é o menor. Deus, ele pega o menor e faz dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus, ele tem prazer em, aleluias, levantar pessoas que estão lá embaixo e colocar em lugares de rei. Deus, ele tem prazer em levantar pessoas que estão humilhadas e colocar em lugares de rei. E ele fez assim com Davi. Não vamos nos assentar à mesa enquanto este não chegar. Irmãos, de repente entra por aquelas portas aquele menino ruivo, né? De aspecto humilde, né? E se assenta à mesa. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Davi, ele tinha uma força que não era dele, irmãos. A força que Davi tinha era uma força que vinha do próprio Deus. Diz a palavra do Senhor que com aquela força ele matou um urso, ele matou um leão, né? Deus faz assim, ele pega o menor que não tem nada, que ninguém dá valor nenhum a ele, e coloca em lugares altos. Só Deus tem poder para isso. Aonde eu morava havia um homem, aleluias, que ele bebia continuamente, vivia caído pelo chão, irmãos, bêbado, todo sujo. Quem passava dizia para ele, não tem jeito mais, nem internação dá jeito para ele. Eu costumo dizer que muitas vezes a internação realmente não dá jeito. Mas um dia meu pai chega para ele e diz, Otacílio, se eu te botar naquele carro ali, tu vai à igreja hoje comigo? Ele disse, eu estou todo sujo. Não tem problema, querido, não tem problema, é do jeito que você está. Meu pai disse que quando ele chegou na igreja, ele disse, olha, eu entro pelos fundos. Não, rapaz, você vai entrar pela porta da frente. Botou ele sentado lá atrás. Quando foi feito o convite, o Otacílio levanta as mãos e diz, eu quero aceitar Jesus. Oh, aleluia. A partir daquele dia, nunca mais, nenhum vizinho viu mais o Otacílio caído no chão. Ele estava de pé. A última vez que eu vi, ele estava em uma congregação, diácono. Irmãos, não havia ninguém que louvasse mais que o irmão Otacílio. Morreu farto de dias quando aceitou Jesus. A vida sem Cristo, irmãos, é uma vida miserável. A vida sem Cristo é uma vida sem solução. Mas quando o homem se decide aceitar Cristo no seu coração, aleluias, a vida dele muda por completo, porque Deus, ele muda o caráter do homem, ele muda o caráter da mulher, ele coloca ela em lugar de princesa, homens em lugar de príncipes. Deus, ele tem estratégias,
Deus, ele tem forma para salvar, para libertar. E assim foi com este irmão. Agora, irmãos, aleluias, Davi, ele vai de encontro ao filisteus, aquele homem que afrontava aquele gigante que todos nós já conhecemos, o povo de Deus. Interessante que Saul, quando ele olha para Davi, Davi olha, este homem ele já é acostumado à guerra, ele desde criança, ele peleja, ele batalha, ele luta, ele ainda não perdeu uma, Davi. Olha aqui, Davi, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar esses armamentos aqui, irmãos. Deus não precisa de mão de homem para operar. Deus, ele até unge, Deus, ele consagra, mas Deus, ele não precisa de ajuda para entrar numa peleja. A Bíblia diz que Saul agora coloca todo aquele ornamento, toda aquela couraça. Davi começa a andar e começa a ficar incomodado com aquilo tudo. E ele tira toda aquela farda, todo aquele ornamento, né? O que ele toma em sua mão? Um alforje e uma funda. O alforje é o quê? É uma espécie de saco, né? Um porta-munições daquela época. Eu, quando era menino, aqui no bairro de Água Santa, quem aqui da antiga sabe disso, tinha uma arma de criança, não matava ninguém, estilingue, né? Eu andava muito com aquilo, por aqueles morros ali, mas não era para matar passarinho não, viu, irmãos? Eu nunca tive coragem disso. Mas tinha o prazer de colocar aquele armamento no bolso e andar pelo morro. Aquilo era feito com um galho de goiabeira, uma forquilha, e na farmácia a gente comprava o soro, onde fazia aqui os elásticos com couro atrás. E ficava de cima de uma pedra lançando aquelas mamonas. Os irmãos sabem o que é mamona, né? Para o alto. Tinha prazer, era a nossa brincadeira. Não matava ninguém. A Bíblia diz que Davi, ele quando vai de encontro àquele gigante, ele pega uma pedra daquele alforje, coloca numa funda e gira. Oh, aleluia. Irmãos, quero te dizer uma coisa. Será que foi realmente o que matou o gigante? Foi aquela pedra ou foi a palavra? Eu acho que foi a palavra. Davi disse: olha, você vem com escudo, com lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Irmão, tu pode ter muito armamento na sua mão, tu pode estar com todos os armamentos, mas se você não tiver isto, irmãos, a palavra de Deus no teu coração, dificilmente você vai conseguir derrubar o gigante. Você, quando confia em si mesmo, dificilmente você vai derrubar o gigante. E a Bíblia diz que Davi, ele vai ao encontro e começa a rodar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Você já viu quando você está no teu quarto, você levanta a tua mão e começa a adorar? Teu armamento já está sendo pronto, irmãos. Você, quando começa a orar, começa a glorificar. Entra na sua casa, irmãos, vai nos cantos da sua casa, vai na cozinha, vai no quarto, vai no banheiro e começa, irmãos, a repreender toda a ação do inimigo, que muitas das vezes é algo que está fora do lugar, e Deus vai dando vitória, querido. Você está vendo que as coisas estão ficando fora do lugar? Vai orando, vai nos cantos da casa, vai clamando, vai glorificando o nome do Senhor. Daqui um pouco aquilo que é gigante vai saindo, e Deus vai dando vitória no meio da tua família. A Bíblia diz que Davi agora ele começa a rodar: Senhor, é a tua palavra, oh, é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. Caiu o gigante, irmãos, e o povo de Deus saiu vitorioso, né?
A Bíblia diz que aquele homem enorme, deitado no chão, Davi daqui a pouco ele faz o trabalho por completo, e toma o troféu na mão e diz aqui, oh, aleluias. Continua na tua humildade, irmãos. Continua sendo menor, ainda que te exalte. Teu pastor te colocou em um cargo elevado, continua na sua humildade. Continua na sua simplicidade. Deus é contigo, varão, Deus é contigo, varoa. Deus tem obra contigo, mas na tua simplicidade. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos dê uma semana de vitória. Ainda que os gigantes se levantem, ainda que as lutas se levantem, vença o teu inimigo pela palavra de Deus. Aonde você estiver, pregue a palavra de Deus. Entrou na condução, alguém veio falar uma conversinha, uma historinha, que não serve para nada, pregue a palavra de Deus, aleluias. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.